Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo retorno. A gente vai dar continuidade aqui na nossa mesa de reflexões e o tema agora vai ser abordado, vai ser eficácia e segurança dos suplementos contendo fitoterápicos, o mercado brasileiro e europeu. Com a Débora Marques. A gente vai soltar uma apresentaçãozinha dela aqui. Pode soltar, pessoal. Começa agora a palestra Eficácia e Segurança dos Suplementos contendo fitoterápicos, o mercado brasileiro e europeu. Débora Marques, farmacêutica graduada pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Produtos para a Saúde, Suplementos Alimentares e Produtos Naturais pela Universidade Lusófona, Lisboa, especialista em farmácia clínica e em manipulação magistral, MBA executivo em varejo e pós-graduação em docência do ensino superior. É coautora do livro Aprendendo a Formular, um novo olhar sobre a sua prescrição e colaboradora do livro Caminho A Casa da Fitoterapia Magistral. É diretora do Aprendendo a Se Cuidar no Brasil e da Marques e Botzares Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Naturais e Suplementos em Portugal. Boa tarde a todos. Desculpem, em primeiro lugar, essa insanidade. Eu acho que quando a Valéria me pediu, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e enviei para ela. Na realidade, o que eu quero estar hoje dividindo com vocês é a minha história. Eu sou uma profissional do medicamento e que teve toda a sua vida de trabalho voltada à área magistral. Então, eu sempre trabalhei com farmácia de manipulação no Brasil e sempre trabalhei muito voltada com a prescrição e produtos, mesmo que fitoterápicos, sobre prescrição. Então, ou prescritos por médico, ou prescritos por nutricionista, sempre por profissionais habilitados pelo seu conselho de classe. E aí, o que a gente encontra quando sai do Brasil, se muda, vai para Portugal e começa a fazer um mestrado em produtos naturais e olha para aquele mercado na Europa de suplementos e encontra suplementos contendo hipéricum, ginkgo biloba, equinácea. Vocês não têm ideia da profusão de suplementos alimentares contendo substâncias bioativas presentes em todo o mercado europeu. Então, a gente encontra isso. Espera aí. Você pode colocar a apresentação? Não, não é PDF, eu acabei de olhar com ele. Tá, então. E aí a gente encontra esse mundo, e é um mundo que é tão diferente, que ele acaba se transformando em toda a sua tese de estudo. Então, antes de mais nada, eu quero colocar para vocês que eu não tenho o menor conflito de interesse com nenhum. Eu não estou aqui a serviço de nenhuma indústria, de nenhum produto. Se caso venha a citar uma empresa ou um produto, será meramente educativo. E eu quero começar essa nossa fala, porque a intenção aqui é que, mesmo que os que estão aqui, quem é nutricionista? Quem é farmacêutico, que eu já sei? Alguma pessoa que não seja da área da saúde? Tá. A ideia é que a gente faça uma apresentação que seja uma apresentação de fácil leitura para todos. E aí eu quero iniciar para vocês o que me traz aqui o motivo da minha apresentação, a minha tese defendida, e a minha tese começa exatamente com esse parágrafo. A fitoterapia é hoje considerada uma possibilidade terapêutica, quer seja pelo uso popular ou ainda por sua utilização através da indicação e orientação por parte dos profissionais de saúde. O interesse por ela vem crescendo nas 2 últimas décadas, quer seja com o intuito da prevenção ou ainda em tratamento de forma complementar ou não. E aí, quando você pega todas as publicações da Organização Mundial de Saúde, o que você encontra é exatamente isso. Países em desenvolvimento, como o Brasil, cerca de 80% da sua população consome produtos fitoativos, consome produtos à base de substâncias bioativas. E, nos países em desenvolvimento, tá, principalmente após a pandemia, você tem um crescimento exponencial desse alto consumo
de produtos à base de substâncias bioativas. Tá? E o que a gente tem também com relação a esses produtos? Está funcionando, só que eu não sei como ele vai caminhar. Deixa sem isso. A questão é, a gente tem hoje um aumento exponencial de estudos publicados por parte da comunidade científica mundial em relação aos produtos de origem botânica e seus constituintes, e quanto ao seu uso terapêutico. Então, esse movimento, na realidade, ele assume a responsabilidade de despertar esse interesse da indústria farmacêutica como da indústria alimentícia, e aí eu coloco para vocês que, quando você hoje observa o mercado, principalmente o mercado europeu, a indústria farmacêutica ela se aproxima da produção de suplementos alimentares, e a indústria alimentar também se aproxima dessa produção de suplementos alimentares. Inclusive, ela é responsável por essa produção. Então, é uma questão que a gente tem que avaliar. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia se unificando, talvez a gente tenha que parar e refletir um pouco sobre isso. Então, o interesse das indústrias na busca por produtos contendo fitoterápicos para compor as suas linhas, o que traduz num acentuado aumento da participação desses produtos no mercado mundial. Então, o que a gente tem? A gente tem inúmeros produtos. A coisa, hoje, mais comum de você encontrar no mercado europeu são produtos contendo micronutrientes e substâncias bioativas numa mesma composição. E aí, como eu já coloquei, o que a Organização Mundial de Saúde estima? Que 80% da população consuma. Quais são as questões críticas quando a gente pensa nesse aumento de consumo? Principalmente quando se refere ao alto consumo, onde você não tem nenhum tipo de acompanhamento ou orientação. Algumas questões críticas: qualidade das matérias-primas utilizadas. Tá? Necessidade de padronização. Qual a padronização? Que padronização é medicamento? Que padronização é suplemento? Que padronização seria alimento? Tá? Garantia de boas práticas do fabrico e correta orientação quanto ao uso. A autora da frase "se é natural, não faz mal", acabou de chegar, a doutora Maria Angélica Fiuti, que todos nós repetimos, mas ela é a original. É exatamente isso. Autoconsumo. As pessoas estão utilizando sem nenhum tipo de orientação, quer seja quanto à indicação, ou quer seja quanto às preocupações com relação a interações e outras mais. Então, algumas dessas questões precisam ser repensadas. Então, considerando, o que a gente considera? Que as drogas, os fármacos botânicos, eles foram desconsiderados nas últimas décadas. Olha o multialvo, alvo único aqui, pelo campo da medicina moderna, exatamente porque não conseguiam se encaixar no modelo chave-fechadura, onde você pega uma substância e se liga num único receptor, ou então um medicamento único. E aí o que a gente tem? A gente tem um insumo farmacêutico ativo vegetal, que é um fitocomplexo, com inúmeros alvos, multimecanismos de ação, alguns desses mecanismos totalmente elucidados, outros não totalmente elucidados, apesar das respostas terapêuticas serem confirmadas, mas a gente não tem um mecanismo totalmente elucidado. E aí, o que a gente espera? Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais. Débora, interessantíssima essa informação. Por que você traz isso? O que acontece? Lembra quando eu falei da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, da indústria alimentar? Quando eu falo de medicamento, eu tenho uma série de questões que estão envolvidas. Quando você registra algo enquanto medicamento, ou você tem, principalmente quando a gente fala de bioativos, ou você tem a tradicionalidade como suporte, ou seja, o conhecimento ao longo dos anos de uso,
com relação à segurança e eficácia, ou você tem os ensaios clínicos, mas aí eu estou falando de medicamento. Quando eu vou para o campo da suplementação alimentar ou do alimento, essas exigências elas não são as mesmas. Então, o que a gente também tem hoje acontecendo? O chazinho da vovó, que tomava o chá de camomila, porque o chá de camomila acalmava, hoje você tem extrato seco padronizado de camomila em 1,2% de apigenina. Fantástico, maravilhoso. Todo mundo precisa desse extrato padronizado nessa padronização? Quanto mais padronizado, quanto mais eu garanto aquela padronização em marcadores que são responsáveis pelo aquele efeito terapêutico, maravilha, eu teria um melhor resultado terapêutico. Agora, isso sendo consumido por alto consumo sem nenhum controle. Aumentei a dosagem, também estou aumentando a possibilidade de efeitos colaterais, efeitos adversos, e aí vem tudo junto. Então, o que a gente tem com relação a essa profusão? Me disseram hoje, deixa como está, mas vamos lá. O que a gente tem hoje com relação a essa profusão de oferta de suplementos alimentares contendo ginkgo biloba, hiperion perforato, equinácea, tudo que é aquilo que a gente pode dizer. Primeiro, quando está dentro da cadeia alimentar, eu tenho pouco conhecimento da cadeia produtiva. Pouco se exige para saber se toda aquela cadeia produtiva está dentro dos padrões. Isso tem gerado uma grande preocupação em toda a comunidade científica. E aí, o que tem acontecido? As agências reguladoras elas têm um encontro anual, e desde 2018 se vem colocando temas relacionados à harmonização dessa cadeia, que é a presença de substâncias bioativas em suplementos alimentares. A 14ª edição ela vai ocorrer em setembro desse ano, vai ser nos Estados Unidos, e, mais uma vez, esse assunto será palco lá de um grande debate. O que a gente tem? Nos Estados Unidos, os suplementos dietéticos e alimentares. Na Austrália, a gente tem medicamentos complementares e de venda livre. E Brasil e Europa, que é o que eu vim aqui, é a realidade que a gente tem trabalhado, você tem a presença de... Você vai categorizar ou como medicamento fitoterápico ou como medicamentos à base de novas plantas tradicionais. Na Europa isso é muito comum, ou seja, a Europa também entende a questão da tradicionalidade. A única coisa que diverge um pouco é que, enquanto no Brasil a gente fala em 30 anos de uso, a Europa define que seriam 15 anos de uso dentro da sua comunidade e mais 15 anos de uso em outras regiões, mas também fala em 30 anos. No Brasil, a gente tem o produto tradicional fitoterápico, o medicamento à base de plantas tradicionais e suplementação alimentar. Eu coloquei um asterisco, por quê? Porque são muito poucos os suplementos alimentares no Brasil que contêm na sua composição substâncias bioativas. Estou errada, professor? Na Anvisa, permitidos? Uma coisa é o que tem de venda online. Nunca misturem essa questão. Online se vende tudo para todo mundo a qualquer momento. Agora, o que você tem de suplemento alimentar aqui no Brasil... Então, o que a gente tem? Mesmo na Europa, que a gente fala em comunidade, ou seja, tudo que é produzido em um determinado Estado-membro pode ser comercializado em qualquer outro Estado-membro daquela união ali. Só que, ainda assim, dos 28 Estados-membros, o que a gente tem? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe algumas questões. Áustria, Eslovênia, Países Baixos, Reino Unido e Suécia, como é que funciona o mercado da suplementação alimentar? Você, o operador, quem vai fabricar, quem vai colocar o produto no mercado, ele
não tem nem a necessidade de notificar a agência reguladora. Já Bélgica, Bulgária, Chipre, Itália, Letônia, Lituânia, Romênia e Croácia exigem uma emissão de autorização, ou seja, o operador, o fabricante, ele tem que notificar o que ele vai produzir e aguardar que seja autorizada a produção e a comercialização. Alguns outros países, a maior parte dos países, como Portugal, que é o que a gente vem trabalhando, não se faz necessário aguardar a autorização de comercialização. Como é que funciona? Tá? Eu estou em Portugal, eu levo um produto lá, ok? Levo um produto produzido pelo professor José Carlos, entro junto ao Departamento Geral de Vigilância e notifico a eles, olha, eu vou começar a vender açaí, tantas miligramas, tantas cápsulas. Mando uma foto do rótulo, recepção do e-mail é automática, eu já posso começar a produzir e colocar no mercado para vender, desde que eu tenha autorização de venda. Simples assim, eu não preciso esperar, aguardar nem uma resposta de avaliação de laudo técnico, de laudo de produção, de nada. Essa é a forma hoje que se registra suplemento alimentar na Europa. Então, o que a gente tem? Enquanto no Brasil, né, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dentro da Agência de Vigilância Sanitária a gente vai ter a gerência de fitoterápicos, a gerência de alimentos. Lá, não, nós temos a Agência Europeia de Medicamentos, a Agência Europeia de Segurança Alimentar, e, em Portugal, eu tenho o Infarmed, que é como se fosse a Anvisa daqui, que é a Autoridade Nacional de Medicamento, e toda a parte de suplemento e alimento está sob a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E é para o DGAV que eu faço a minha comunicação de produto. Acabou. E aí, o que a gente tem, por exemplo? De que forma você sabe que tipo de produto você pode colocar no mercado? Que tipo de suplemento você pode colocar no mercado? Você tem algumas listas e alguns catálogos que são disponibilizados, tá, pela Agência de Segurança Alimentar, pela EFSA, ou ainda listas de Estados-membros. Então, você tem uma lista italiana, uma lista francesa, e se entendam que, dentro da comunidade, se eu produzo em Portugal, eu vendo em qualquer outro país, e vice-versa. Então, se ele está dentro da lista positiva italiana, eu posso produzir e comercializar dentro de qualquer país da comunidade. Então, essas são as listas disponíveis, são algumas listas positivas, então, a lista italiana, francesa, espanhola, bélgica. E elas têm esse desenho aqui. Olha como é que é interessante. Ficou péssimo. Ou eu que não estou enxergando. Mas essa lista aqui, ela me diz qual é o nome científico, qual é o nome popular e de que família ele veio. Isso é uma lista positiva. Não fala em padronização, não fala em dose, não tem nada. Isso significa que esses fitoterápicos são permitidos serem comercializados enquanto suplemento. De link de tudo depois. E aqui é a mesma coisa, ó, outra lista positiva. Essa aqui é um pouquinho mais completa, porque essa tem, tá, qual é o nome científico, qual é a parte que deve ser utilizada e em que indicações podem ser utilizadas. Só que entendam que eu tenho uma outra questão. Suplemento alimentar não é medicamento, não pode ter alegação em saúde. Então, isso aqui vai funcionar muito bem, essa indicação, se eu estiver registrando um medicamento fitoterápico tradicional. Mas, se eu estou registrando enquanto suplemento, não me vale essa informação. E aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um site, né, que faz um link direto com a Anvisa, para entender quais são os constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares. E aí, o que a gente tem de divergente? Não é só que um número
infinitamente inferior de possibilidades de fitoativos dentro de suplementos alimentares, como aqui a gente tem, a Anvisa ela determina dose. Ela diz em que intervalo de dose você pode colocar enquanto suplemento. E é por isso que a gente tem alguns problemas. Foi ano passado que teve a questão da Iutânia, da Ashwagandha, ou ano retrasado? Ano retrasado. É o que eu digo, você encontra, né, não só da forma online, como algumas farmácias magistrais no Brasil também, hoje elas têm linhas de produtos, com autorização ou não, isso é uma outra questão que tem que ser averiguado, mas de diversos fitoterápicos. Só que eles não estão autorizados como suplemento alimentar. Então, não podem ser vendidos sem prescrição e não podem ser colocados para o autoconsumo. Então, para quem quiser entender o que está permitido no Brasil ou não, você tem esse link, achei bastante interessante da forma como a Anvisa disponibilizou, porque está sempre vivo, não precisa ficar sendo atualizado, né? Você não precisa ficar trocando, você salva o link e está sempre pesquisando. E aí, o que a gente tem, por exemplo, de regulamentação? Né? Como eu disse, a forma de registro é muito simples. E o que eu tenho na Europa? A gente tem um estudo que foi elaborado e que substâncias com efeitos nutricionais e fisiológicos que não sejam vitaminas e minerais em suplementos alimentares. E aí, o que a gente tem nesse estudo? As plantas e os extratos botânicos mais utilizados, mais presentes em suplementos alimentares. Ginkgo biloba é o primeiro lugar. Panax, ginseng, Allium sativum, Camellia sinensis, Garcinia cambogia e Paullinia cupana. Gente, Camellia sinensis e Garcinia, porque o mercado de emagrecimento ele é forte em qualquer lugar do mundo. Tá? E o regulamento, o que tem? Um único regulamento, tá, que é único para a comunidade, ele diz o seguinte: quais são as substâncias proibidas? Folha de efedra, então isso não pode conter em nenhum suplemento. A casca do pau de cabinda, que na realidade é muito utilizado na África. Tá? Conhecia? É muito utilizado na África, ele também está proibido, porque ele é para desejo sexual hipoativo, teria essa indicação. Né? A aloe medina e todas as preparações à base de folha e espécie de aloe, que tenham derivados hidroantrocênios, dantrona e o pipermitístico, ou seja, a cava-cava também é proibida como suplementação alimentar lá. Então, são só estas as restrições. Por isso que vocês encontram hipéricum, equinácea, ginkgo biloba e tudo mais. Agora, o que a gente tem, tá? Qual o resultado desse mercado totalmente liberal, desse mercado bastante aberto? A maioria dos produtos, né, eles estão, como eu já disse, se encontram comercializados enquanto suplemento alimentar, porque a entrada é muito mais célere. Você imagina, você informa uma ficha de produção e uma foto de um rótulo, em 24 horas você já está com um produto no mercado, se quiser, para comercialização. E aí, o que a gente teve? Esse foi um estudo que eu também utilizei de base, descritivo, observacional e transversal, que recolheu 44 rótulos de suplementos comercializados em Portugal no ano de 2020. Somente 30% desses rótulos mencionavam qual seria a padronização dos extratos, tá? O que torna extremamente dificultoso estabelecer quais e a quantidade de constituintes estão ingeridos, porque lembrem que eu falei, a gente informa uma folha de produção e uma foto do rótulo final do produto que irá ser comercializado. Eu não tenho obrigatoriedade de dizer se é folha, se é flor. Eu não tenho obrigatoriedade de dizer de onde eu comprei, qual é o prazo de validade, se eu comprei pó, se eu comprei extrato seco padronizado, se eu não comprei, eu vou colocar o que eu quiser. Tá? E aí, o que a gente encontrou nesse estudo? Né? Enquanto que 11% apresentavam informações como
possíveis reações adversas e interações medicamentosas, o que impossibilita o consumidor estabelecer qualquer relação de causa e efeito com relação ao uso, ou seja, não tem nenhuma restrição. Tem algum problema de eu utilizar esse produto? Não existe essa informação na bula. Porque, como você não tem alegação em saúde, você também não tem a obrigatoriedade de informar esses cuidados. E aí, o que acontece? Na realidade, em Portugal, enquanto o DGAV define, executa e avalia as políticas relativas aos suplementos, a ASAI, que é a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, é responsável pela fiscalização. Da mesma forma como aqui nós temos a Anvisa, que faz a parte toda regulatória, e quem faz a fiscalização são as visas ou estaduais ou municipais. Só que entendam que qual o grande problema hoje, né? E aí eu trago para Portugal como exemplo, porque é onde eu estou vivenciando o dia a dia. A única forma de você ter algum tipo de fiscalização pela ASAI é por alguma reclamação. Se houver algum problema com a utilização de um determinado produto. Ok? Então, o que acontece, por exemplo, no Brasil, a categoria de registro obrigatório prévio à comercialização é também só para alimentos de alegações de propriedade de função e ou saúde. Alimentos infantis, nutrição integral, embalagens com novas tecnologias, novos alimentos e probióticos isolados com propriedade de função e ou saúde. Os demais produtos são isentos de registro. Ah, então a Anvisa também não exige registro? Não, não exige. Só que não se esqueçam que alguns slides atrás eu coloquei para vocês o quê? Você tem lá no site dizendo o que é permitido. Então, a única forma de cúrcuma possível como suplemento, ela tem uma dosagem pré-definida. Você não pode fazer nenhuma dosagem diferente daquela que foi pré-definida como suplemento. Então, ele não está muito preocupado com isso, que ele tem um controle maior. E aí, qual a forma de controle do canal produtivo? Tá? Como na Europa está dentro da segurança alimentar, o sistema é o sistema de controle de qualidade para os produtos alimentares. Então, o que eles vão observar? Tá? Na hora na realidade, aqui não estou nem querendo me referir ao produto, estou querendo me referir à empresa, ao operador que vai produzir. Então, para que eu tenha uma licença para produzir suplementos alimentares hoje na Europa, eu preciso estar dentro dessas obrigações aqui. Então, eu tenho que ter construção e layout de instalação, equipamento, higiene de instalação. Essas são as boas práticas, seriam as boas práticas, tá? Controle de água, higiene, saúde, mas é bastante diferente. Por quê? Porque o que acontece aqui? O que a Anvisa entende? Que a produção de suplementos alimentares, elas têm características semelhantes aos medicamentos. Então, a Anvisa vai exigir, para que você seja uma empresa, um operador, tá, capacitado a produzir os suplementos alimentares, que você possua estrutura física com conceito de sala limpa. Em nenhum momento se fala em sala limpa para produção de alimento. Ok? Controle de matéria-prima, desde a rastreabilidade às boas práticas de transporte e armazenamento. Então, hoje, para você produzir suplemento alimentar no Brasil, o operador precisa cumprindo com toda essa série de exigências. Agora, o que a gente pode ainda pleitear? Boas práticas agrícolas e de colheita, que é a forma de você saber se aquele fitoterápico realmente é do gênero, da espécie correta, se foi produzido dentro de todas as normas, e ainda as boas práticas de fabrico. Controlar toda a cadeia de informação sobre as condições como cultivo, colheita, manuseio, processamento, rotulagem, embalagem e distribuição. Por que isso? A gente sabe, tá, que se você não tiver um controle de toda essa cadeia, você não consegue garantir uma qualidade, tá, para aquele produto, para um consumo daquele produto.
Então, o que a gente tem, por exemplo? A gente já falou sobre essa questão dos suplementos não poderem alegar propriedades profiláticas, de prevenção ou de cura de doenças, nem fazer referência a essas propriedades. No Brasil, a gente tem as resoluções 18 e 19, que datam de 1999, e que também falam sobre essa questão de diretrizes básicas para a comprovação das alegações. E aí, conversando, né, com o grupo da Anvisa com relação a isso, o que me foi colocado? Que, embora hoje você tenha inúmeros estudos científicos publicados sobre o consumo de extratos de plantas como alimento... Cadê Valéria? Ah, não está aqui, mas eu vou... Tá? Não te vi, desculpa. Então, é só porque a gente estava conversando no almoço sobre isso, e aí isso me foi dito pela Anvisa, tá? Como alimento, a Anvisa não considera ainda que sejam suficientes para demonstrar a eficácia de muitas das alegações pretendidas. Esse é o parecer, tá, que eles têm. Então, em Portugal, o que a gente tem é isso. Os suplementos podem conter vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, fibras e várias plantas e extratos de ervas, sempre associados. Tá? Então, o que a gente tem? A alegação nutricional, propriedades nutricionais benéficas, né, particulares devido ao seu valor calórico, ou composição em nutrientes e outras substâncias. E aí, o que tem esse regulamento, o 432 de 2012? Esse regulamento é o regulamento mais amado por toda a cadeia produtiva de suplementos alimentares na Europa. Porque o que ele diz? Ele diz o seguinte, tá? Ele dá todos os micronutrientes e quais são as alegações permitidas para cada um daquele micronutriente. E aí, o que eles fazem na Europa? Eles pegam uma formulação, então, eles associam o cromo, ele não pode fazer alegação para o extrato botânico. Aí ele associa o cromo e usa a indicação do cromo como contribuindo para uma diminuição média da glicose no sangue e faz essa alegação na embalagem do produto. Então, esse regulamento 432, ele é da mesinha de cabeceira de todo produtor. Por isso que você vai encontrar todos os extratos botânicos sempre associados a vitaminas, minerais ou alguns aminoácidos com relação a esse regulamento 432. É aqui que a gente vai buscar quais são as alegações dos produtos. Não foi. Né? E aí, exatamente, já a RDC 243, né, que vai dispõe sobre os requisitos mínimos sanitários, informações obrigatórias na rotulagem e limite de uso de alegações, no Brasil, ele fala exatamente isso. Você pega a cúrcuma, qual é a dose que ela pode ser comercializada, a mínima e a máxima, fora desse... E outra coisa, está bem claro ali, não é autorizado nenhum tipo de propriedade funcional no suplemento alimentar. Quando a gente vai estudar lá quais são os produtos que nós vamos colocar no mercado, isso aqui são alguns estudos que nós utilizamos. Então, o mercado aqui fala sobre o mercado europeu e os suplementos alimentares até 2018. Opa, desculpa. Então, quais são os produtos de maior venda? Então, é óbvio que, quando você pega o período da pandemia, o verde aqui, tá? São todos os suplementos alimentares que têm alegação na imunidade. E aqui foi um inquérito que foi realizado em Portugal, e aí eu trouxe para vocês, né? Eles fizeram qual é a razão para a procura e o consumo de produtos relacionados ao autocuidado. Então, está lá. 61% falando em melhora do sistema imunológico, abandonei por conta da especificidade do período, mas resolvi ressaltar melhora da memória e perda de peso. Então, estão aqui dentro dos produtos mais consumidos e mais buscados no mercado. E aí, o que você
tem quando você entra no mercado cognição e memória? Produtos com ginkgo biloba, bacopa ou ainda com ashwagandha. Interessante que, quando você faz um olhar muito rápido e pega quantas publicações eu tenho de Withania sonífera para cognição e memória. No Google Acadêmico, aí eu trouxe só para a gente poder fazer uma reflexão sobre isso. No Google Acadêmico, se eu jogar, eu não coloquei a data aqui, mas eu defendi essa tese em julho de 2023, então esses dados devem, no máximo, ser de maio de 2023. No Google Acadêmico, se você jogar como descritor o Withania sonífera na cognição e na memória, você tem um achado de 4.130 publicações. Se você vai para um PubMed, aí eu peguei uma plataforma específica, no geral, você encontra 39. Como ensaio clínico, apenas 2. 4 revisões sistemáticas e nenhuma delas com meta-análise. Então, é entender também que o mercado, gente, ele está ávido. O mercado está querendo colocar produto a todo momento, a todo momento. O que a gente tem realmente de embasamento para aquela indicação. Então, esse é um exercício que eu acho sempre interessante você buscar, entender essa correlação entre as publicações, o que você tem de revisão, o que você não tem de revisão, e até para entender o que está na moda e o que tem comprovação real. Tá? E aí, um suplemento alimentar, ok, um produto X, do mercado europeu para cognição e memória. Olha que interessante. Olha o que eu falei para vocês. Você tem ashwagandha, tá? Geleia real, aspartato de arginina, fosfatidilcerina, B1, B6 e por aí vai. Essa é a composição de um produto, tá? Para cognição, suplemento alimentar, produto para autoconsumo. E eu ressaltei aqui o Withania sonífera. É a ashwagandha KSM 667M. Que extrato padronizado é esse? Sabe? Eu não sei. Tenho que pesquisar. Mas, na realidade, o que a gente questiona aqui? Esse extrato é padronizado em quê? Não, é um extrato padronizado, mas qual é, por exemplo, a concentração, se for padronizados em vitanolídeos, que seriam os seus principais marcadores? O quanto? Não está descrito. Então, você é profissional de saúde, não é? Ok. Você chega o paciente no seu consultório e leva para você que está fazendo uso desse produto. Hã? A fitoteca é boa para saber a padronização, mas ainda não vai responder a ela que padronização é essa. Ok? Então, isso teria que ser uma informação obrigatória. Tá? Então, o que você tem? Alegação de uso da embalagem, função cognitiva, desempenho mental. Tá? E ainda tem uma outra questão também que a gente fez nessa linha de estudo. Uma coisa é o que tem de alegação na embalagem. Outra é o que tem no site da loja. Porque em site se escreve qualquer coisa. E hoje, cada vez mais comum na suplementação eu não posso colocar a alegação por escrito, eu coloco um pictograma, eu coloco uma foto. Porque eu preciso induzir ao consumidor de que aquele produto tem essa indicação e que vai atendê-lo. Então, isso aqui só para que vocês possam ter uma noção de que um produto como esse. Quando a gente pensa em perda de peso, alguns produtos os mais comuns, chá verde, Camellia sinensis, fazeolus vulgaris, o feijão branco e a garcínia. Então, a mesma correlação a gente faz. Quantas publicações nós temos de cada um desses fitoterápicos nesta condição clínica e o que você tem de revisão sistemática para cada um deles também. Ok?
Você vê, a Camellia sinensis e perda de peso, ela pelo menos já tem 7 revisões sistemáticas e 6 delas com meta-análise. Tá. E aí, um produto para perda de peso, da mesma forma que aqui, composição por 2 cápsulas. Então, você tem lá, ó, café verde, chá verde, resveratrol, pimenta preta, caule de bambusa vulgaris, o caule de bambu, L-carnitina, iodo e crômio. Esse é um suplemento alimentar para emagrecimento, tá? E aí o que tem? Olha que interessante. Níveis, ele tem como alegação níveis normais de glicose no sangue. Por que foi permitido a esse produto utilizar essa alegação? Por conta da presença de 40 microgramas de cromo. Lembra que eu falei da regulamentação 432? É isso. Esse aqui foi um quadro que nós fizemos para comparar o fitoterápico, a forma, qual seria a parte utilizada dele, a descrição e de que forma, no final, o que mais interessa, foi feito um contraponto, de que forma ele é comercializado no Brasil e de que forma ele é comercializado na Europa. Então, o que acontece? São poucos os bioativos que são comercializados no Brasil enquanto suplemento alimentar. A grande maioria ou está na categoria de medicamento fitoterápico, produto tradicional fitoterápico, e quando a gente fala de medicamento fitoterápico, a gente pode estar falando do medicamento manipulado ou industrializado. Então, esse contraponto nós fizemos com todos os fitoterápicos. Tá? A apresentação, eu acho que vai estar disponibilizada para todos vocês. E aí, o que a gente tem, por exemplo, quando olha o mercado brasileiro, né? Eu não encontrei nada tão recente assim, que eu encontrei de publicação aqui no Brasil foi de até 2021, mas o consumo de suplementos alimentares no Brasil aumentou 10% nos últimos 5 anos, e espera-se, né, um aumento de consumo de suplementos, também impulsionado pela expansão do setor de alimentos saudáveis, tá? Deva crescer 27% até 2025. Pós-pandemia, 91% dos brasileiros buscam um estilo de vida mais saudável, né, em 2022, conforme a pesquisa global de sentimento do consumidor, e o percentual da população que quer melhorar a saúde física, 65%, mental e emocional, 63%. Então, são alguns dados aí para a gente estar trabalhando no mercado em termos de que produtos colocar nesse mercado, atenderiam a demanda desse mercado. E de que forma agora todo esse levantamento que nós fizemos, ele vem servindo de base para avaliações e estudos em busca da segurança e da eficácia desses suplementos. Tá? O que a gente tem, a minha orientadora, hoje ela está integrando o comitê da EFSA para reavaliação da regulamentação dos suplementos alimentares na Europa, e aí a gente vem trabalhando de uma forma colaborativa junto a ela. E uma ideia é trazer, por exemplo, esse conceito, que é um conceito já... eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas é um conceito de produtos fronteira. Então, eu trouxe 2 exemplos assim, que eu acho que são bem interessantes aqui para o Brasil. Suplementos alimentares contendo 5-hidroxitriptofano, tá? Não podem conter dose unitária superior a 25 miligramas. E a respectiva tomada diária recomendada não deve ultrapassar 50 miligramas. Ou seja, se você colocar um suplemento, ou ele não pode ter mais do que 25 miligramas por unidade posológica e não pode ter como posologia indicativo de tomar 3 cápsulas ao dia, 2, 3 comprimidos. Com relação à melatonina, a melatonina é considerada suplemento alimentar até 1
miligrama de toma diária. Aqui no Brasil, a única forma que a Anvisa, acho que foi no ano passado, né, que ela liberou a melatonina como suplemento alimentar, é na dose de 0,21 miligramas, se estou enganada, alguém me corrija, mas eu acho que é isso, 0,21, não é? Hã? 27? Bom, faz muita diferença, 0,21 para 0,27, né? Não, mas tudo bem. Então, acima de 1 miligrama de melatonina, aí só como medicamento, não pode ser como suplemento. E aí, o que acontece? A gente tem trabalhado no grupo para levar esse conceito de produtos fronteiras para os suplementos alimentares que contenham substâncias bioativas, ou ainda uma outra proposta também, uma outra possibilidade, é que só possam ser utilizados em suplementos alimentares, tá, sob a forma de droga ou fármaco vegetal. E os derivados ficariam somente... Porque, na realidade, o que a gente está querendo dizer? Suplemento alimentar, ele precisa o quê? É um produto de alto consumo. Eu preciso garantir, óbvio, eficácia do produto, mas, fundamentalmente, eu preciso garantir segurança. De que forma eu posso garantir segurança? Se eu utilizo sobre a forma de que com um balanço que a própria natureza produz. Ou seja, ele vai poder consumir como alimento ou como suplemento, vai ser seguro. Se eu for consumir enquanto derivado, somente derivados que contenham as suas padronizações descritas em compêndios oficiais. Então, se vai colocar a valeriana no suplemento alimentar, vai ter que usar a valeriana lá numa RDE, uma relação droga-extrato de 1:4, dentro daquela dosagem. Se não está descrito como seguro em um compêndio oficial, não vai poder ser suplemento. Então, é isso que vem sendo discutido. Se vai ser aprovado, não sabemos. Quando isso também vai terminar, não sabemos. Disse para vocês, a gente estava conversando, a questão da presença de suplementos alimentares contendo CBD na Europa, você encontra muitos produtos ainda. Mas o registro foi suspenso em 7 de junho de 2021. Não, 2022, minto, acabaram de fazer 2 anos. Constituiu-se um grupo de estudo e, até hoje, esse grupo não chegou a um consenso. Quando o consenso, vai se atingir o consenso desse grupo de estudo que está estudando, tá, uma nova forma de harmonização para o registro e controle dos produtos contendo substâncias bioativas vai sair, eu também não posso dizer. E aqui, no Brasil, o que a gente tem é que somente os suplementos contendo enzimas ou probióticos devem ser registrados, esses são obrigatórios de registro, os demais são dispensados da exigência de registro, porém, os fabricantes precisam declarar que atendam às regras e comunicar o início da fabricação ou importação do produto ao órgão local de vigilância sanitária. Então, o que a gente tem, por exemplo, né? Presença no mercado de suplementos que apresentam constituintes que, apesar de terem histórico de uso em alimentos, como maca, óleos vegetais, berinjela, gengibre, eles ainda não se encontram autorizados enquanto suplemento alimentar no Brasil. O que a gente tem, por exemplo, a Anvisa teve uma ação conjunta com os órgãos de vigilância estadual e municipal, que foi realizada em 2023, e a maior parte dos suplementos irregulares encontrados no mercado são constituintes de espécies vegetais sem histórico de uso em alimentos. Então, o que se encontrou no mercado? Tríbulos, guaco, copaíba, sucupira. Então, todos esses produtos aqui foram encontrados, a grande maior parte em produtos irregulares. Tá? Então, os produtos com essa composição deveriam ser registrados como medicamentos fitoterápicos e não como suplemento alimentar. Passou? Então, assim, na realidade, o que eu quis trazer para vocês aqui hoje é colocar, não só trazer essa diferença de mercado,
mas colocar principalmente uma coisa. A gente tem muito hábito de dizer assim, né? Tudo que é produzido fora do Brasil é melhor. Não é. Não é. Nós temos uma produção maravilhosa. Os nossos profissionais são maravilhosos. Entendeu? Não existe nutrição em nenhum país do mundo como existe nutrição no Brasil. Tenho certeza disso. Tá? Eu tenho convivido bastante dentro do segmento da nutrição e o sonho de consumo delas é ser nutricionista no Brasil. E nós temos hoje uma legislação muito mais restritiva a nível de suplementação alimentar? Temos. Mas a gente tem que entender que isso não é de todo ruim. Porque, como profissional do medicamento, como uma farmacêutica, eu não posso não falar em uso racional de medicamento, eu não posso falar em segurança, deixar de falar em segurança e eficácia. E tão importante quanto eficácia, quando eu falo em suplemento alimentar, eu acho que mais importante ainda é a segurança no uso. Então, se eu não tenho segurança no uso, a gente tem que ter algumas questões aí serem avaliadas. Então, o mercado europeu é esse, o mercado europeu é um mercado hoje muito mais liberto, com muitas possibilidades acima do que a nossa, mas está sendo rediscutido e eu não acredito que a gente retroceda tanto assim, mas alguma coisa vai ter que mudar para garantir a segurança do uso lá dos suplementos. Bom, agradeço a atenção de vocês e que me coloco à disposição aí para qualquer questionamento. No slide 1, ninguém mandou pergunta. Alguém quer fazer pergunta por aqui? Tem algum questionamento? A gente ainda tem alguns minutinhos. Só um minutinho. É porque a gente está gravando. Eu queria saber, Débora, como é que você está sobrevivendo. A gente aqui tem essa legislação toda detalhada e, em Portugal, me parece, na Europa, que ainda meio engatinhando. Como é que o seu coração sobrevive? No primeiro momento, eu fui impactada. Porque é uma profusão de produtos e eu comecei a olhar aquilo e falar assim, meu Deus, que absurdo. E é uma coisa muito interessante, porque assim, todos nós já nos pegamos aqui. Eu lembro da gente discutindo sobre equinácea, falando, poxa, mas nos Estados Unidos tem pirulito de equinácea. Tudo é possível. Teve um TCC da nossa pós, da Bifit lá, que foi sobre a equinácea e com uma profissional da nutrição com uma larga experiência do uso da equinácea na Alemanha. E aí você pensa, ok, perfeito. O grande problema hoje, que a gente, quando você começa a olhar e pormenorizar produto a produto, o que acontece? Eu acho que a gente vem de uma primeira questão. Os fitoterápicos não podem ser patenteados. Então, a indústria, ela não consegue patentear o fitoterápico, ela não consegue patentear a planta, ela não consegue patentear aquela parte utilizada. Ela está patenteando processo, que isso ela pode. Então, ela pode, aquela devaganda lá, que é a KSM66, é uma padronização patenteada, ela está patenteando processos. E se a gente for começar a ir nas Vitafoods da vida, em todas as grandes feiras, você não vai encontrar mais poda, raspa do não sei o quê, folha, flor. Não vai encontrar, estou errada, Margarete. Você vai encontrar extrato seco padronizado com curcumina 1, 2, 3, 4A. E aí o que acontece? Começa a padronizar demais. Quando eu estou trabalhando com medicamento perfeito, eu tenho controle. Agora, quando eu começo a colocar essas padronizações em suplemento, em produtos de alto consumo, que controle que eu tenho? Quem está acompanhando isso? Quem está indicando? Quem está acompanhando o uso? Então, assim, a gente começa a ter um olhar muito crítico para isso. Agora, não posso negar para vocês que é um mercado de trabalho fantástico. Fantástico. A gente dá para ganhar dinheiro lá fazendo consultoria para empresas de formação de produtos. Você tem uma liberdade. Tá? Agora, essa liberdade leva o seguinte, quem tem conhecimento e responsabilidade
vai colocar produtos de qualidade no mercado. Eu não estou querendo dizer que todos os produtos no mercado não sejam produtos bons, que não tenham produtos com composições muito bem estudadas, avaliadas, seguras. Tem. Mas só que quando você não tem controle, quando você não tem esse tipo de preocupação, você coloca o mercado à mercê de qualquer coisa. E não é um mercado que movimente pouco dinheiro, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, assim, qual é a nossa preocupação também? A preocupação é que quando você oferta um produto e o produto ele é eficaz e seguro, você garante a própria presença no mercado dele. Porque se você começar a ter produto com muito problema, com muita notificação, o próprio mercado ele vai restringir aquele produto e começa a cercear muitas das vezes, né? Mas o mercado ele está realmente bastante frouxo. Alguém? Não? Então, vamos tirar uma foto, gente? Eu vou pedir para a gente tirar foto daqui para cima. Aí, se vocês puderem subir um pouquinho. E Débora, se puder vir para essa daqui. Opa. Que aí a gente faz daqui para cima que o ângulo fica melhor. Aqui onde elas estão. Aí a gente senta. Vocês podem até sentar aqui em cima, ó. É só sentar aqui, a partir desse aqui. Pode até ficar só sentadinha aqui, elas vêm. E aí pode ficar aqui com elas, pode sentar. Deixa eu juntar. Pessoal